Bom dia pra galerinha que segue meu canal. Viemos então hoje para fazer uma última aulinha de revisão para a prova. Essa aulinha vai ser postada logo menos aí que vocês vão pegar, né? Não faz diferença eu falar logo menos, né, meus queridos? Tá, vamos fazer algumas revisõezinhas aí. Essa primeira parte da revisão essa é um conceito de razão que a gente precisa saber, tudo bem? Então, o que é razão? Razão é simplesmente uma divisão entre dois valores, ok? Então, por exemplo, aqui. Tá só lembrando, essa aqui é a aula referente a dia 20/4, ok? Depois a gente vai fazer uma aula referente ao dia 27 ainda. Então, primeiramente, o que é razão? A razão entre dois números A e B pode ser expressa pela sentença matemática A sobre B. A, fraçãozinha, B, onde A e B são números reais e B não pode ser igual a zero. B tem que ser estritamente diferente de zero, beleza? Um exemplo de razão, em uma sala, um exemplo de um problema que envolve razão. Em uma sala, há 25 mulheres e 20 homens. Qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? É simplesmente colocar o valor que está antes, dividido, fraçãozinha, pelo número que está depois. Ou seja, 20 homens, porque foi dito homens antes, e depois foi dito mulheres, ok? Se fosse dito mulheres e depois homens, seria 25 sobre 20. E assim sucessivamente. Aí a gente pode simplificar essa fração aqui, fazendo a divisão por 5 em cima e por 5 embaixo. 20 dividido por 5 é 4, 25 dividido por 5 é 5, ok? Algumas razões especiais. Velocidade, que é definida como distância por tempo. As mais comuns são km por hora e metros por segundo. Depois temos a escala, que é a medida no mapa em relação à medida no real. E na densidade demográfica, que é a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Daí, quando a gente entra na ideia de proporção, a gente tem que pensar na igualdade entre duas razões. Beleza? Então, de novo, sempre que eu entrar na ideia de proporção, a proporção é a igualdade de duas razões. Então, na afirmação a seguir, temos que a razão entre A e B é igual à razão entre C e D, o que nos leva à seguinte propriedade. É uma propriedade que chama assim, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tudo bem? Isso aqui é a propriedade. Resumo, pessoal. Como sempre que a gente tiver uma igualdade entre duas frações, a gente pode multiplicar cruzado. Então, ó, A vezes D, AD, B vezes C, BC. Ok? E por que a gente viu tudo isso? Agora a gente vai começar a ver o nosso conteúdo mesmo, que é a parte do Teorema de Tales primeiro. Então, o Teorema de Tales, pessoal, afirma que um feixe de retas paralelas determina, em duas transversais quaisquer, segmentos proporcionais. Desse modo, se temos duas setas paralelas cortadas por duas transversais, os segmentos formados por essa interseção são proporcionais. Como assim? Vamos entender aqui, ó. Eu gostaria que vocês entendessem AB como a distância do ponto A e do ponto B. O certo da distância mesmo seria ter um risquinho em cima aqui, ok? O certo mesmo seria isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Dessa forma. Tudo bem? Vamos ver se fica fácil fazer todos. Dá para fazer tudo uma vez só. Ó, esse EF com risquinho em cima dele significa que é a distância do E até o F. Observe as setas aqui, então, ó. AB é a distância entre A e B. BC é essa distância, DE é essa distância e essa EF, ok? O que o Teorema de Tales me garante? Que a razão entre as medidas AB sobre BC vai ser igual à razão de DE sobre EF. Tudo bem? Vamos fazer um exercício aqui. Então, ó, eu tenho aqui que R, S e T são essas setas que são paralelas aqui, e essas outras duas são as transversais. Então, eu vou fazer assim, ó, 4 sobre 6, 4 sobre 6 é igual, certo? A 2x mais 1 em cima, sobre 5x menos 1 embaixo, ok? Então, ó, tem uma fraçãozinha igual outra fraçãozinha. Posso multiplicar cruzado. Vai ficar, ó, 4 que multiplica quem está lá embaixo, ou seja, 5x menos 1. Igual 6 que multiplica 2x mais 1. Faz a distributiva, 4 vezes 5, 20x, 4 vezes menos 1, menos 4, igual 6 vezes 12x. 6 vezes 12. Não, 6 vezes 2, 12x, mais 6 vezes 1, 6.
Isola x de um dos lados só, vai ficar então 20x menos 12x igual a 6 mais 4. 20 menos 12, 8x, certo? Igual a 10. Então, dividimos os lados por 8, vai ficar x igual a 10 dividido por 8. Eu posso simplificar. Ou achar a forma decimal, tudo faz, ok? Vou simplificar. Vou deixar... Ah, não, vou dividir mesmo. Vai dar 2,25. Beleza? O x aí vale 2,25. Deixa eu crescer só um pouquinho. Bonitinho. Belezinha? Continuando, falando sozinho aqui. Ó, aqui, outra coisa. Aqui eu poderia ter montado diferente. Poderia montado, por exemplo, eu só tenho que tomar cuidado do seguinte. Eu montei 4 sobre 6. Então, eu montei de cima para baixo na esquerda. Se eu montei de cima para baixo na esquerda, na direita eu também tenho que montar de cima para baixo. 2x mais 1 sobre 5x menos 1. Eu poderia ter montado 2x mais 1 sobre 4. Ou seja, em cima eu montei da direita para a esquerda. Isso quer dizer que embaixo também tem que ser da direita para a esquerda. Eu tenho que lembrar, sempre que eu fizer a montagem da primeira, a segunda tem que seguir a mesma direção, a mesma ordem. Ok? Dando sequência nesse exercício aqui. Um exercício nível Enem. A planta de determinado bairro de uma cidade apresentou o desenho a seguir. O responsável pelo departamento de obras do município constatou a ausência de algumas medidas nessa planta, as quais ele representou no projeto por X e Y. Então, pessoal, mesma coisa. Vou montar aqui, ó. Eu não posso usar na minha primeira conta X e Y como referência. Ou melhor, 25 e 40, porque eu vou ser obrigado a X e Y. Não consigo resolver uma coisa com uma equação e duas incógnitas. Eu preciso de uma equação e uma incógnita. Então, eu vou usar 28 sobre 20 igual a x sobre 25. Multiplica cruzado. Então, ó, de cima para baixo, de cima para baixo, ok? Vai ficar, então, 20 vezes x, 20x, igual 28 vezes 25. Um moment, please. 28 vezes 25, 700. Isolando x, temos que x é igual a 700 dividido por 20. X é igual, simplifica 35. Ok? Beleza. Ah, terminei. Acabei? Não. Tem que descobrir o y agora. Eu posso usar para descobrir o y o x como referência, tanto como posso usar o 28 e o 20, tudo bem? Então, eu vou começar montando assim, ó. 40 sobre... Percebam que eu montei de baixo para cima aqui. Isso quer dizer, então, que quando eu for montar a minha outra razão, também tem que ser de baixo para cima. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 25 sobre x. Mas quanto vale x? Vale 35. Então, de baixo para cima aqui, de baixo para cima aqui. Multiplica cruzado. 25 vezes y, 25y, igual 40 vezes 35, 1.400. Y é igual a 1.400 dividido por 25. E vai dar 56. Y é igual a 56. Beleza? Poderia ter feito de outro jeito? Podia. Vou fazer outra resolução aqui do Y, tá? Opa, calma aí que deu. Então, ó, outra resolução. Eu vou montar 40 sobre 20. Opa. 40 sobre 20. Igual. Então, ó, montei marcando direita para esquerda. Então, tem que pegar os valores referentes também da direita para esquerda. Então, eu vou pegar o x sobre 20, perdão, y sobre 28. Y sobre 28. Multiplica cruzado. 20 vezes y, 20y, igual 40 vezes 28, 1.120. Dividimos os lados por 20. Y é igual a 1.120, 20 dividido por 20. Que vai dar incríveis, então brincar. 56. Mesmo valor que deu aqui em cima. Mesmo valor.
Seja um tempinho, pause, beleza? Vamos lá. Contínuo é de 3 terrenos, tem frente para a rua A e para a rua B. Como na figura. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Se elas são todas perpendiculares à rua A, quer dizer que elas são paralelas entre si. O que significa ser perpendicular? Quer dizer que as divisas, essas setinhas que dividem os terrenos, elas são perpendiculares, elas formam 90 graus com essa rua A aqui. Se todas elas são perpendiculares a A, quer dizer que todas elas são paralelas entre si. Ok? As retas laterais aqui, tudo bem? As divisas laterais foi qual a medida da frente para a rua B de cada lote, sendo que a frente para o total dessa rua tem 180 metros. Então aqui tem 180. Vamos chamar esse pedacinho aqui na frente do 40 de x, y e z. Ok? Isso quer dizer que x mais y mais z é 180. O que eu tenho que lembrar agora? Que se eu estou usando na rua B, na parte de cima, uma soma como referência, isso quer dizer que na parte de baixo eu também tenho que usar uma soma com referência. Ó, vou usar a soma de cima primeiro, 180, sobre. Agora eu vou fazer a soma de baixo. 40 mais 30, 70, 70 com 20, 90. Então agora eu posso descobrir qualquer um que eu quiser. Vou descobrir x sobre 40. Vocês podem aplicar a propriedade dos meios pelos extremos, ou vocês podem verificar o seguinte: de baixo para cima, eu estou multiplicando por 2 esse lado. Isso quer dizer que esse lado também eu vou multiplicar por 2. Então, ó, 2 vezes 90, 180. 2 vezes 40, 80. Vamos calcular pela regra de 3 aí para ver o que acontece. Então, 90 vezes x, 90x igual 40 vezes 180, 7.200. X é igual a 7.200 dividido por 90. Dessa forma, x é igual a 80, que foi exatamente o valor que foi dito antes. Não podemos esquecer nesse as unidades medidas, jamais, nunca. Então aqui eu esqueci, ó, já perde notinha se for uma questão aberta do vestibular. Não pode esquecer desses detalhes. Aqui não é dado o valor, então não tem unidade de medida. Ele é um algarismo qualquer aí, beleza? Agora vamos descobrir o y. Para descobrir o y, eu posso ou usar a soma como referência, ou eu posso usar o valor de x que eu acabei de descobrir. Não faz diferença. Então eu vou usar o valor de x dessa vez. Ó, 80 sobre 40. Igual. Y sobre 30, né? Y sobre 30. Múltiplo cruzado. Percebam também, pessoal, ó, de baixo para cima tá dobrando. Aqui é 90 e cima é 180. 40 virou 80, 30 virou 60, 20 vai virar 40. 40y é igual a 2.400. Descer de vez aqui rapidinho. Y é igual a 2.400 dividido por 40. Y só pode ser igual a Y só pode ser igual a 60 metros. E, analogamente, V é igual a 40, porque é o dobro do baixo, beleza? Finalizamos mais um exercício. Parte de teorema de Tales. Existe também o teorema de Tales para polígonos, que é chamado também de teoria, que é chamado também de semelhança de polígonos. Então, dois polígonos vai ser semelhante quando ele tiver ângulo igual, lado correspondente proporcional. Beleza? Especificamente essas duas. Isso aqui. Ok? Então, eu vou fazendo já no exercício. Então, ó, é só a gente montar razões dos lados específicos. Então, vou pensar primeiro aqui, ó. O triângulo ABC é semelhante, esse símbolo aqui significa semelhança, ao triângulo CDE. Então, ABC, esse grandão aqui, é semelhante a esse aqui. Como é que eu sei disso? Faltou informação aqui dizer, mas o BA é paralelo a DE,
Então, isso quer dizer que esses ângulos aqui vão ser iguais, e esse ângulo aqui é comum dos dois, então é igual também. Beleza? Agora vamos fazer a semelhança. Então, eu vou montar a razão do triângulo grande. Vou montar 400 sobre x. 400 sobre x. Igual. Tá, eu montei essa lateral sobre a parte de baixo. Então, quer dizer que no pequeno também tem que montar a lateral e o de baixo. A gente não pode esquecer, quando for montar a razão, montar com os dados corretos. Aqui nessa fração, se eu quiser, eu posso simplificar antes. Então, eu vou dividir por 10 essa segunda fração aqui, ó. Vou dividir por 10 em cima e por 10 embaixo. Vai ficar mais fácil, talvez, aí. 16 vezes x. 16x igual 400 vezes 10, 4.000. X é igual a 4.000 dividido por 16, que dá 250. Vamos lá, foi mais um exercício. No final de cada sessão, eu estou deixando alguns exercícios. Esses exercícios são para vocês treinarem aí mais pra frente, tudo bem? Eu posso pedir também uma lista de exercícios para entregar, para fechar essa nota, ok? Vamos lá. Agora envolvendo uma semelhança de polígonos aí. Um observador situado no ponto O, localizado na margem de um rio, precisa determinar sua distância até um ponto P, localizado na outra margem, sem atravessar o rio. Para isso, marca com estacas os outros pontos do lado da margem em que se encontra, de tal forma que P, O e B estão aliados entre si, e P, A e C também. Além disso, OA é paralelo a BC. OA mede 25 metros, BC mede 40 metros, e para finalizar, OB mede 30 metros. Esses desenhos que eu achei na internet aí. Ó, a gente vai ter que fazer então, ó, o grandão aqui sobre o que está aqui embaixo, ou seja, x mais 30 sobre 40, com a lateral zona do grandão sobre aqui, agora o pequeno, x sobre 25. Ok? Meninas. Vamos multiplicar cruzado. 25 que multiplica x mais 30 igual 40x. Fazendo a distributiva, temos que 25x mais 25 vezes 30, fazendo cálculo fundamental aqui é 750. Igual a 40x. Vamos isolar aí, ó. Isolar, então, vou deixar 750 igual 40x menos 25x. 750 é igual a 15x. Vamos dividir ambos os lados por 700, por 15, né? Para finalizar, vai dar, se eu não me engano, que 50. Então, tira 50 ou 50x, tanto faz. Só para sair esse exercício aí mesmo. Vamos lá. Relações métricas no triângulo retângulo. Nada mais é que um conjunto de fórmulas, sendo a mais importante dessas fórmulas o teorema de Pitágoras, que é esse lindão aqui, ó. Vamos fazer isso aqui sem preenchimento, por gentileza. Então, essa aí é a linda, maravilhosa, ou lindo, maravilhoso, na verdade, teorema de Pitágoras. Esse que vocês têm que saber de qualquer maneira. É lindo, maravilhoso e importante. Beleza? Então, e quando vocês forem usar as outras formas, é só vocês olharem aqui no desenho e identificar
qual informação vocês querem descobrir e quais informações numéricas vocês possuem. Vamos dar uma analisada. Quero saber o y aqui. Para saber o y aqui, não tem nada demais, né? Percebam que o y é a distância de B a C. E essa distância de B a C é composta pela soma de 9 e 3. Acabou. Simples. Igual a 12. Open your eyes. Descobri, beleza? Vamos para a próxima parte. Vamos descobrir o x. Percebam agora que agora eu sei esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é meu azinho. Então vamos observar. No desenho eu quero descobrir o b, porque o b é o x. Eu tenho o m, que é 3, e tenho o a, que é 12. Ou seja, eu vou usar a fórmula que envolve b quadrado a m. E fechou. Bom, b quadrado é igual a vezes m. Vamos substituir as informações. Meu b é o x, certo? Então, x ao quadrado é igual. Meu a é 12 vezes meu m, que é 3. X quadrado é igual. 12 vezes 3, 36. Quando nós temos... Quando nós temos aí uma potência, nós coisamos como raiz. Nós extraímos a raiz em ambos os lados. Aí, em algumas situações, aqui como x é uma medida, eu não posso passar o mais ou menos. Tudo bem? É estritamente positivo. Dessa forma, meu x é igual a 6. Se não fosse medida, se fosse uma equação do segundo grau incompleta, por exemplo, nós teríamos que passar o mais ou menos. É ficar x igual a mais ou menos 6. Beleza? Vou deixar isso aqui para vocês fazerem. Círculo ou circunferência. Alguns elementos básicos de uma circunferência, primeiramente. Então, ó, qualquer distância que vai do centro até uma extremidade é chamada de raio. OE é raio, OB é raio e OA é raio. Ok? Qualquer segmento que vai de um lado ao outro, passando pelo centro, é chamado de diâmetro. Então, AE é o diâmetro. Qualquer segmento que vai de uma ponta ou outra, vai de uma ponta a outra, é chamada de corda. Então, CD é corda. Porém, AE também é corda. O meu diâmetro é a maior corda possível. Ok? Setor circular são pedaços caminhos da minha circunferência determinados por 2 pontos. Então, ou setor circular ou arco. Por exemplo, aqui nós temos o arco AB, temos o arco AC, o arco CD, o arco AD, tanto faz. E o setor circular, ele é tipo um pedacinho de pizza. Então, AOB é esse pedacinho de pizza aqui. Também temos o BOE. Ok? Quando a gente fala de circunferência, a gente calcula o comprimento dessa danada. Então, o comprimento é dado por 2 vezes π vezes r. Entendam o seguinte, sempre que a gente falar de comprimento, a gente está falando apenas do contorno. Ó, quanto de cano que eu preciso para fazer um bambolê? Ok? É todo esse contorno dele. Quantos quilômetros eu vou andar em deslocamento ao redor de uma praça com formato circular? Também é comprimento. Como é que eu faço isso? É só fazer 2 vezes π vezes r. Informação importante que eu não falei é que sempre que o diâmetro for dado, eu posso dividir por 2 para encontrar o raio. Ok? Eita. Deixa eu ver só o negócio aqui, que faltou o negócio, eu acho. Tá certo. Vamos à sequência aí. Algumas informações importantes a respeito de polígonos inscritos. Tá? Isso aqui é um triângulo equilátero inscrito. Se eu falar inscrito, ele está dentro da circunferência. Um polígono inscrito está dentro de uma circunferência. Ok? Então, quadrado inscrito, um hexágono inscrito. Elementos básicos.
O centro da circunferência vai ser o centro do polígono. O raio da circunferência também é o raio do polígono. Para isso aqui é chamado um ângulo alfa cujos vértices está no centro da circunferência, cujos lados passam por dois vértices consecutivos, ou seja, seguidos. Do polígono regular chama-se ângulo central. O ângulo central é definido fazendo 360 graus dividido pelo número de lados. A soma dos ângulos internos de um polígono inscrito é dado por n menos 2, que multiplica 180 sobre n, sendo que... Eita, calma aí. Isso aqui não tá certo, não. Aqui deu até bug na minha cabeça essa forma aí. Um moment, please. Não vou pausar. Não quero pausar. Essa tá certo. Foi bem. É um livro. Então, essa aqui é a fórmula que indica, que determina, que denomina a medida da soma dos ângulos internos de um polígono. Beleza? Ou a perda de cada ângulo, perdão. Se não tivesse esse N aqui embaixo, ia dar todos eles. Então, eu tô falando, por exemplo, desse pedacinho aqui, ó. Entendi que eu buguei. Quando eu pensei nessa parte de cima aqui, ó. Então, ó, vamos lá. Então, quando eu falo de ângulo interno, eu tô falando desse ângulo A, desse ângulo B, desse ângulo C, D, E, F. Então, ele fala que cada um deles é igual à soma, que é igual à soma de todos dividido pelo número de ângulos, certo? Se eu quiser saber só a soma dos ângulos internos, é só usar essa parte de cima, n menos 2 vezes 180. Se eu quiser saber quanto que mede cada um deles, é só dividir pela quantidade de ângulos, que é a quantidade de n's aqui. Que é a quantidade de dados, perdão. E para finalizar, não para finalizar essa parte de espaço. Esse carinha do centro até a beiradinha daqui é chamado de apótema. O apótema, ele é um segmento de reta que liga o centro ao ponto médio do lado. Então, esse ponto médio é paralelo, perpendicular ao apótema, tudo bem? Algumas relações métricas do polígono regular. Então, se eu tiver um quadrado dentro de um círculo, eu sei que o lado é igual a r raiz de 2. É só substituir. O raio é 25. Então, quer dizer que o lado do quadrado mede 25 raiz de 2. O lado é raiz de 2. Isso quer dizer, então, que a raiz de 2 é raiz de 2, raiz de 4. Então, quer dizer que o lado é 2. E assim sucessivamente. E o apótema é determinado pela expressão r raiz de 2 sobre 2. E análogo para os outros aqui. Exercícios. Vejam alguns exercícios resolvidos na página 35. E exercícios para vocês treinarem. Área de figura plana. Nós temos aí nossas figuras planas. Então, eu estou falando de um retângulo. Triângulo é bar. Então, aqui, ó, tem de boa. Perímetro é soma de todos os lados. A área é essas formas aqui. Acabou. Tranquilo, pessoal? Vejam os exercícios resolvidos na página 38 e 39. E finalizamos aí. Amanhã, vamos marcar nossa prova das 3 às 4h30. 1h30 mais do que o suficiente. Ok? Lembrando que quem não fizer a prova tem que fazer depois a atividade de segunda chamada. E eu vou estar online 2 horas para tirar dúvida se alguém achar necessário. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela atenção. Siga o canal, ative o sininho para receber mais vídeos e até mais. Tá gravando, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mentira. Tchau.